Cidadão Silvestre. Cidadão Silvestre. E no caso de Platão, agora a gente podia entrar um pouquinho, né? O Platão, curiosamente, eu vou falar da semelhança e depois falo das diferenças. Platão, ele é um filósofo clássico, grego, né? O que ele nos propõe a pensar hoje nessa questão, eu vou resumir, né? Vou ser muito sucinto, eu vou ser muito breve, né? Muito sintético. Se porventura eu cometer algum equívoco, vocês também, né? Hoje, a gente já tende a ter releituras platônicas da obra de Platão, desse filósofo que é tão rico, né? Mas o Platão, que vai nos dar o platonismo, que vai influenciar o cristianismo, ele nos deixou como legado e influenciou muito o pensamento medieval cristão, principalmente Santo Agostinho e depois outros, né, autores, no sentido de que ele separa, né, o plano daquilo que seria transcendente daquilo que seria que eu estava falando agora há pouco atrás, o imanente. Veja que o Lao Tzu não separa o Dao na sua transcendência e o Dao na sua imanência. E por que o Platão fez isso? Porque ele diz o seguinte, vou resumir em poucas palavras, né? No Fédon, o diálogo Fédon, você tem vou usar a figura de Sócrates. Então, vou contar uma história também, rápida, assim, do meu jeito, né? Sócrates é uma figura que o tempo inteiro viveu como filósofo em busca daquilo que poderia transcender a morte. Tanto é que nesse diálogo, ele é confrontado com a morte, porque ele vai beber a cicuta, ele foi condenado, né, por um cara lá que difamou ele lá, mas que não tem acusações falsas, né, que ele corrompia a juventude e ele introduzia novos deuses, né. Tá aí uma acusação bem de que ele fosse um subversivo, uma figura subversiva só. Talvez fosse. Mas pode ser também de conspiração política, né? Talvez seja por razões políticas. A gente não sabe direito, mas, de qualquer modo, a filosofia sempre deu problemas, né? Você vê o caso, por exemplo, daquele cara, como é que é? O Anaxágoras parece que também teve problema com isso. Bom, para falar os cientistas na Idade Média, que nem o Galileu Galilei, né? Então, essas figuras emblemáticas. Agora, o que acontece é que o Sócrates, belíssimo esse diálogo, o Platão escreve de maneira belíssima em todos os diálogos, né? Fedro, Banquete, Fédon. E esse diálogo tem uma preocupação dos seus discípulos que ele vai morrer. Mas vem aí o Sócrates para consolar, e para consolar ele quer provar que a alma é imortal. E para ele provar que a alma é imortal, a Thanaton, né? Ele tem que provar o seguinte, ele tem que provar que a alma não morre, o corpo morre, né? O corpo morre, a alma não morre, porque a alma é feita de uma outra substância. Assimilar a essa substância imortal dos deuses, né, seria justamente aquilo que nos gregos, na teoria platônica, seria o nous, né, o intelecto, tá? E como é que Platão, né, por meio da figura de Sócrates, nos ensina a atingir essa imortalidade da alma, da psique, né, a alma? A palavra imortalidade, imortal é athanatos, né, athanaton. Quer dizer, thanatos é morte, athanato é não mortal, né? Ele diz que a gente tem que fazer uma purificação, né, catarsis, em grego. Essa purificação da alma tem muito a ver com o fato de que a alma começa a se concentrar em si mesma. Aí que ele se aproxima do Zhuangzi. Né? Tem um livro do Michel Foucault chamado Hermenêutica do Sujeito, e ele aborda isso tanto no Platão como nos estoicos. Né? Já estou dando a dica aí de leitura, né? Esse livro é belíssimo. Hermenêutica do Sujeito, do filósofo francês Michel Foucault, editora Martins Fontes. Então ele vai lá nos gregos, como bom estudioso, né, também, do passado, né, das obras antigas, e Foucault mostra isso. Não só está no Platão, mas como está no Sêneca, está lá no Marco Aurélio. É voltar-se a si mesmo. É uma espécie de anacoreses. Anacoreses, né? Quer dizer, se concentrar-se em si próprio, voltar-se a si mesmo, né? O que a alma deveria fazer, para quê? Para se purificar, como eu estava dizendo, mas do quê? Daquilo que seria dos desejos, das epitemias,
né, dos desejos, das paixões, do pathos, das coisas que são muito perturbadoras, que tiram a harmonia da alma, a tranquilidade, né? O verbo perturbar, em grego, é muito importante nesse contexto. Então, aquilo que perturba a alma lhe acorrenta, uma espécie de cárcere. E para Platão, essas paixões, essas emoções, esses patos, vêm do corpo, do soma. Por isso que tem uma frase lá no Tieteto que ele diz, um diálogo Tieteto, que ele diz que o corpo é a prisão da alma. Portanto, para Platão, é importante que a alma se separe do corpo e possa chegar à ilha dos bem-aventurados, né, como ele diz, na planície da verdade, como diria lá no Fedro. Ou seja, ele contemple as formas, eidos, em grego, né, a forma. O que é eidos? É a forma da beleza, por exemplo. Né? Por exemplo, aqui todo mundo, a gente pode dizer, esse livro é bonito, né? Esse caderno é belo, a flor é bela. O que o Platão pensava? Platão pensava o seguinte, o que explica a beleza de cada coisa? Né? O que explica a beleza das coisas serem belas? Então, resumindo aqui, né? A gente tem que fazer um resumo aqui, né? Mas é interessante isso que Platão coloca, porque ele coloca aí, existe o belo em si por si, né? Kata hautó. Kat, segundo, kat em grego quer dizer segundo, conforme, autó, ele mesmo. É o belo que não é mais dependente de outras coisas belas, mas são as outras coisas que dependem da beleza em si, da própria forma da beleza. Né? Então, ele diz que o filósofo, lá na República, o filósofo é aquele cara que chega ao plano das ideias e capta essa beleza em si por si mesmo. Não mais as coisas belas, não mais a árvore bela, não mais o homem belo, né, particular. E quando o homem faz isso, ele alcança isso que eu estava dizendo. É uma espécie de purificação, é uma espécie de catarse, de uma ascensão ao mundo das ideias, né? A gente já ouviu falar isso. Vocês já ouviram falar, provavelmente, alguém que já estudou Platão, mas para quem não estudou também, é importante agora saber que Platão foi o cara que inventou o mundo das ideias, o mundo inteligível, noetos, né, em grego, noetos. E para que isso? Porque, assim, é interessante, assim, que ele dividiu, né? Então, para você sair do mundo sensível, do concreto, das coisas particulares, você tem que você galgou, digamos assim, as alturas e voou, né? Foi para o plano das ideias, né? Que é o voo lá no Fedro. Esse voo acontece lá no diálogo Fedro com a alma. Ela vai numa carruagem, curiosamente, né? E ela chega lá no céu e vê a verdade, a aletheia, né? A palavra aletheia. Então, é como se fosse assim, ele pudesse contemplar a verdade, né? Isso também está naquele mito da caverna de Platão, quando ele sai, né? O homem sai da caverna, lembra disso? Alguém já a história da caverna até que é mais conhecida, né? O indivíduo ele só vê as sombras da caverna, ele achando que aquilo é realidade, é o Matrix, o filme Matrix, né? E de repente ele volta, né? Para as costas dele, não, peraí, tem uns objetos lá fora, né? O sol refletindo, então, as sombras aqui são os reflexos lá do objeto, né? Que está lá fora. Platão ele separou o chamado corismos, em grego, quer dizer, separou o plano sensível do inteligível. Né? Isso é o que nos foi deixado como legado para o cristianismo. O cristianismo herda isso, continua essa separação, esse dualismo, essa clivagem entre o sensível e o inteligível, que não se concilia, entende? É como se, assim, imagina o Shio, né? Eu tinha meus dilemas existenciais também. Então, imagina eu, assim, eu falava, inclusive eu frequentava o templo Hare Krishna. Putz, aí você vê como é que fica a história, né, do Shio. Eu achava assim, eu não era o corpo, eu não me identificava com o meu corpo, porque toda identificação é ilusória, é identificação formada pelo ego e tudo, né? Então eu tinha uma imagem ruim do meu corpo, né? Uma negativa em relação ao corpo. E isso é bem próprio, né? Do platonismo. Você começa a falar, não, o corpo te perturba e você tem que se libertar, porque a alma, né? É similar a aquele, né? Aquela substância imortal, a ideia do belo em si, etc, etc. E aí isso seria o verdadeiro conhecimento para Platão, né? Agora, de novo, essa é a diferença em relação aos taoístas. Os taoístas não separam o corpo e a alma. Desculpa, o corpo e a... Eles não falam em alma, tá? Eles falam corpo e espírito, né? Um capítulo do Lao Tzu, se vocês quiserem, abra o capítulo 10, no primeiro verso. Quem poderá abraçar o corpo e espírito
num único abraço, um amplexo. Alguns traduzem amplexo. E tornar-se íntegro. Isso. Então, esse é o ideal taoísta. Porque é o seguinte, vamos lá, esse é um tema muito legal. Você tem, por exemplo, de um lado corpo, de outro lado espírito, né? Para os taoístas, o espírito nosso tem uma profunda conexão com o Tao, não é isso que eu estava dizendo? Né? A gente tem que voltar-se para si, né, na meditação, para retornar à essência originária do Tao, que é a essência cósmica, né? Mais ou menos próximo àquela ideia da nova era, que fala que a gente precisa reconectar-se com a nossa verdadeira natureza, né? Através de uma reconexão com as coisas do sagrado, por exemplo, né? Bom, só que os taoístas acham que o corpo não é empecilho, o corpo não é um obstáculo, o corpo não perturba. Se eu cuidar do meu corpo, se eu não fazer mimar, não é mimar o corpo, mas se eu cuidar bem do corpo, eu der aquilo que ele precisa. Mas veja, o que ele precisa de verdade, não o que ele não os desejos da mente que fala que o corpo precisa. Mas se a gente escutar realmente o que o corpo é e precisa, a gente nunca dará nada em excesso. Portanto, novamente concordando com todas as tradições, né? Nada em excesso, como diriam os gregos. Então, a moderação é um ponto importante em relação ao corpo, né? Praticar a moderação do corpo, por exemplo, só um exemplo simples, né? Ninguém aqui, sei lá, está fazendo exercício, vai fazer exercício a ponto de se esgotar, né? Você faz exercício, depois você se esgota, imagina, você não vai ter energia física para você fazer outras coisas. Então, tudo tem um limite, né? Tudo tem um limite. Estudar também, você não vai estudar, sei lá, 20 horas, né? O dia tem 24 horas, você não vai ficar estudando 19, 18 horas, né? Eu estou dizendo, claro, não é uma regra que eu estou falando, mas eu estou dizendo assim, a moderação é importante nesse caminho, por quê? Porque você valorizar demais o corpo, né, e atender demais as demandas do corpo, né, isso pode, para os taoístas, atrapalhar o equilíbrio. Né, eles querem um equilíbrio. Né? Então, o corpo não é nem mimado, não é nem hipervalorizado e nem é subestimado. Tá entendendo isso? Tá entendendo? Então, o corpo é necessário como o quê? Um elemento necessário para a transmutação alquímica, na relação com o espírito nosso, que, por sua vez, esse espírito está ligado com o Shan, o grande espírito do Tao. Esse Shan é a palavra que é usada no I Ching. O Lao Tzu usa essa palavra, Shan, em chinês. Ó.